Bom, neste vídeo vamos estar falando sobre três tipos de conjuntos que serão muito importantes no nosso estudo. O primeiro deles, o chamado conjunto unitário, como o nome já denuncia, é aquele conjunto que terá apenas um elemento. Ou seja, se eu descrever o conjunto, por exemplo, A será igual a Azinho, por exemplo. Ele só há um elemento. Entre as chaves, só existe um elemento pertencente a A. Se eu representasse através do diagrama de Venn, por exemplo, seria dessa forma. Ou seja, o conjunto unitário, pelo diagrama de Venn, haverá apenas um elemento dentro dele e através das chaves também apenas um elemento. Agora, através da descrição por propriedade, como eu poderia, por exemplo, descrever um conjunto unitário? Bom, uma forma seria a seguinte, ó. Uma das formas é você descrever através de uma propriedade dos elementos de A que pode ser satisfeita apenas por um elemento. Ou seja, se a gente resolver aqui essa equação, x vai ser igual a 5, ou seja, há apenas um elemento, sendo ele igual a 5, que irá satisfazer essa propriedade e poderá estar entrando no conjunto A. Outra forma de escrever isso é a seguinte. Ou seja, esse símbolo aqui, esse é invertido com um tracinho, significa que há apenas somente um elemento x capaz de satisfazer essa propriedade P, ou seja, 4x mais 2 igual a 22. Consequentemente, é apenas um elemento x que poderá fazer parte do conjunto A. O segundo tipo de conjunto é o que chamamos de conjunto vazio. Assim como o conjunto unitário, o seu nome já denuncia basicamente o que ele é. É um conjunto que não possui elementos, ou seja, vazio. De certa forma, a gente pode escrever dessa maneira. Ou seja, entre as chaves não há nenhum elemento, está vazio, está empty, está vazio. Outra forma, e a que iremos utilizar com mais frequência, é a seguinte. É um círculo cortado. Não é um O, é um círculo. A outra maneira, que seria através do diagrama de Venn, por exemplo, de escrever, é assim. Ou seja, o círculo está vazio, não há nada dentro dele. A gente não vai escrever nada dentro dele, porque o conjunto vazio não possui elementos. Agora, se a gente fosse descrever por propriedade, como eu poderia descrever um conjunto vazio? Bom, eu vou descrever um conjunto vazio através de propriedades, utilizando uma propriedade que é logicamente falsa, o que nós chamamos de tautologia, ou seja, uma propriedade que claramente não existe nenhum elemento capaz de satisfazê-la. Por exemplo, A vai ser igual a x, tal que x é igual a x mais 1. Não há nenhum elemento x capaz de ser igual a x mais 1. Consequentemente, esse conjunto A será vazio. Ou a gente pode escrever da seguinte forma. Ou seja, esse símbolo aqui, como podemos ver, é semelhante a esse, só que esse daqui significa que não há nem sequer um elemento x capaz de satisfazer essa propriedade aqui e entrar no conjunto A. Consequentemente, o conjunto A será vazio. Agora o terceiro e provavelmente o mais importante desses três tipos de conjunto é o que nós chamamos de conjunto universo. Esse pode não estar tão evidente
através do seu nome, universo, mas pense assim, é como se fosse o conjunto que contém tudo. Mas o que seria esse tudo? Bom, na matemática, esse tudo, esse conjunto universo, é o conjunto que irá conter todos os elementos que eu irei precisar em determinado estudo ou determinada resolução de uma questão, por exemplo. Digamos que eu queira todas as respostas pertencentes ao conjunto dos números reais de determinada equação, por exemplo. Então, meu conjunto universo será o conjunto dos números reais. Forma de escrever o conjunto universo é através de um U. Convenção, não tenho o que discutir. Mas outra forma de a gente pensar no conjunto universo, por exemplo, é como se fosse o conjunto de todo o material, todas as ferramentas, todos os trabalhadores, por exemplo, também, que eu irei precisar para construir uma casa, por exemplo. Ou seja, ele vai conter todos os elementos que eu vou precisar utilizar, tanto para resolver, como todos os elementos que serão as respostas de determinado problema. Agora, vamos ver agora um tipo de problema que evidencia claramente essa questão do conjunto universo e como a definição do conjunto universo afeta diretamente os resultados que eu vou obter é a seguinte. Digamos que eu quero o conjunto A, que vai ser igual a x, tal que x é cidade. E x é cidade que começa com a letra P. Isso daqui vamos substituir o que começa com a letra P. Primeira coisa que a gente tem que parar para pensar quando vemos um problema desse tipo é o seguinte. Sim, A é o conjunto das cidades X que começam com a letra P. Sim, mas vai ser cidade de onde? De que região? De que lugar? Da América do Sul? Toda a América? Europa? Ásia? Do mundo? Enfim, ele não definiu onde eu poderia pegar os elementos para resolver essa questão, para descobrir quais seriam os elementos de A. Por exemplo, se por exemplo o conjunto universo fosse o estado de Pernambuco, se fosse, então o conjunto A formado pelas cidades que começam com P, teriam 15 elementos. Já se o conjunto universo fosse o Nordeste, por exemplo, a região Nordeste, então o conjunto A teria mais de 30 elementos. Eu vou colocar mais porque eu estava contando as cidades do Nordeste que começam com P e eu só cheguei até 30 e fiquei com preguiça de continuar. Já se fosse o conjunto universo, fosse por exemplo o Brasil, então o nosso conjunto A das cidades que começam com P teriam mais de 100 elementos. A gente pode ver claramente através desse problema que a definição do conjunto universo irá afetar diretamente na resolução da minha questão. Por exemplo, aqui estou acrescentando elementos novos em cada um deles. Consequentemente, vai ser diferente. Eu vou ter que lidar diferentemente com o mesmo conjunto. Agora, é por essa questão do conjunto universo ser tão importante que quando nós vamos definir um conjunto por propriedade da forma mais completa possível, é da seguinte maneira. Por exemplo, A vai ser igual a x pertencente a um determinado conjunto U, tal que x é cidade que começa com a letra P. Esse conjunto U aqui vai ser o conjunto universo, ou seja, vai ser o conjunto que possui todos os elementos que eu iria utilizar durante a resolução da minha questão. Como vimos, num caso pode ser Pernambuco, no outro pode ser região Nordeste, no outro pode ser o Brasil completo. E quando eu variei esse conjunto universo, eu variei toda a minha resolução e todos os resultados que eu obtive para o meu conjunto A.